A primeira coisa que me chamou a atenção é assim, como é que é a dinâmica de retirada de informações e notícias no mundo evangélico? Quer dizer, na mídia, a relação da mídia tradicional com o mundo evangélico é muito tensionada, é muito conflituosa. E é muito difícil você conseguir entrar nesse mundo para captar notícias. O fato de você ser evangélico e mas ter um site chamado Fuxico Gospel, isso lhe facilita a entrada ou também você tem que batalhar muito para conseguir informação? Cara, a verdade é o seguinte, a nossa proposta, Leandro, é polêmicas do meio gospel. Sempre foi polêmicas, escândalos do meio gospel que acontece na igrejinha, na igreja grande, na igreja pequena, no que quer que seja. O fato é que há uma certa facilidade de a gente conseguir as informações, porque quem traz essas informações para a gente geralmente são os próprios membros das igrejas, frustrados com seus pastores, né, com os cantores gospel. Tá. Então, é eles quem trazem para a gente vai checar, claro, mas há uma certa facilidade. O que precisa, às vezes, é coragem, né, para publicar aquela informação, mas a informação vem. Por exemplo, hoje tem uma informação que eu achei surpreendente, que eu só vi no Fuxico Gospel. E aí você deu uma chamada, é isso que eu queria saber, se isso, na verdade, não te coloca numa situação desconfortável na comunidade gospel. Você bota assim, após caso das joias, Sérgio Camargo, né, anuncia que virou evangélico. Esse cara, Sérgio Camargo, a gente lembra dele, né, da Fundação Cultural Palmares, no governo Bolsonaro, um negro racista, né, que era extremamente violento, que saiu de lá por conta de denúncias de assédio moral, coisa que você coloca na sua notícia, e aí você fala da conversão dele, mostra a fala que ele teve, enfim, inclusive faz um comentário de que ele virou evangélico, mas continua com um discurso agressivo, né, apesar de ter virado evangélico. Essa formação dessa notícia e a maneira como você dá não te afasta do mundo evangélico, quer dizer, você não acaba sendo um pária para o mundo evangélico, você acaba sendo comparado com alguém que é contra o mundo evangélico? Isso é verdade. Mas é proposital, porque mesmo dentro do mundo evangélico há uma porção daqueles que são contra o Bolsonaro e o próprio bolsonarismo. Agora veja, Leandro, o meu problema, eu digo assim abertamente, problema com o Sérgio Camargo, chega até a ser pessoal. Eu vou te dizer por quê. Eu moro numa cidade chamada União dos Palmares, e é nessa cidade que fica a Serra da Barriga, Zumbi dos Palmares, etc. Sim, em Alagoas. Em Alagoas. O Sérgio, cara, veio aqui na minha cidade, veio na Serra da Barriga, que é, sei lá, para a questão negra, é o ponto principal, veio aqui depois que saiu da Fundação Palmares, nunca esteve aqui na cidade. O pessoal aqui, inclusive, estava querendo fazer um motim para pegar ele, mas acabou não acontecendo. E agora ele vem com essa história de se converter e ainda continua com esse extremismo de direita, que é absurdo. Então, a ideia ali, na verdade, é chamar... Porque, embora você tenha razão, afasta, né, esse tipo de pauta contra o bolsonarismo ou contra o próprio Bolsonaro, afasta parte dos evangélicos, levanta muita crítica, mas ainda assim há uma população dentro desse ecossistema evangélico que concorda com esse tipo de chamada. Israel, por que o meio evangélico, o meio das igrejas evangélicas, as comunidades evangélicas, foram tão suscetíveis e aderiram com tanta facilidade ao discurso da extrema-direita no Brasil? Porque eu acho que o grande problema da esquerda são as pautas de costume. E a direita acertou em cheio ao falar sobre isso, ao falar sobre casamento gay, sobre aborto, sobre esse tipo de coisa. Que aí a direita acerta muito bem e encontra, dentro da comunidade evangélica, um terreno fértil para críticas, para ataques desde sempre. Geralmente o evangélico ele não está muito ligado nas pautas da esquerda que são favoráveis a ele. E quando o pastor vem com esse discurso, se a esquerda voltar, vai aprovar maconha, vai aprovar aquilo. Então eu acho que isso casou, entendeu? Aí vem as profecias, que a igreja também acredita muito nisso. E aí foi um casamento perfeito. Né? Profecia, as pautas de costumes e a igreja, né? Mas você não vê uma contradição, por exemplo, falando das comunidades pobres, e há muitas comunidades pobres evangélicas no Brasil, principalmente nas periferias das grandes cidades, que precisam justamente que haja governos que trabalhem com a questão da justiça social, com a distribuição de riqueza, mas que, lutando contra os governos de esquerda,
e apoiando governos de direita que são sintonizados com essas questões de costume, mas que têm uma pauta econômica que é avassaladora em relação aos pobres. Quer dizer, a contradição quer dizer, a questão dos costumes é sempre mais forte do que a questão racional da sobrevivência, do dinheiro, Exatamente. do aluguel, da comida? Na grande maioria das vezes, sim. Mas eu repito, é por isso que, inclusive, agora você vê a última pesquisa Quest mostra que os evangélicos, né, tá aumentando ou está diminuindo a rejeição do governo Lula frente aos evangélicos. Isso é exatamente o fato que você acabou de falar. Os mais pobres é que está chegando a comida na mesa, o cara tem mais condições de comprar, e aí começa a ver a diferença. Mas eu repito, essa questão também tem a ver com a própria doutrinação da igreja, Leandro. Os pastores, né? Os pastores ali todos os dias. A igreja, infelizmente, ela acaba sendo um terreno muito fértil para manipulação. Por exemplo, dá um exemplo claro. Onde é que surgem, onde é que crescem as grandes pirâmides financeiras no Brasil? Nas igrejas. Os pastores conseguem influenciar os seus membros a investirem em pirâmides. E todas elas cresceram muito nas igrejas. Então, se você consegue convencer o cara a tirar dinheiro do bolso e investir em um sonho, uma coisa que é completamente real, tipo, o cara investe aqui R$1.000 do teu salário que você vai ter 30% de rendimento mensal. Se você consegue convencer o cara a fazer isso, você consegue convencer o cara de qualquer coisa. Inclusive de que se o Lula ganhar, vai fechar igrejas. Mesmo ele tendo visto que nos governos anteriores isso não aconteceu. Não aconteceu. Entendeu?